E aí, meus amigos, tudo bem? Vamos começando mais uma aula desse nosso projeto Enem. A nossa quarta aula, nós estamos resolvendo em cada uma delas uma questão do ano de 2022. Então, como sempre, nós vamos fazer a questão e em seguida eu vou passar para vocês uma dica que vai te ajudar a vencer algumas dificuldades relativas à competência 1 na sua redação. Então vamos lá. Uma das questões disse o seguinte: o bebê de Tarlatana Rosa. Na terça, desliguei-me do grupo e caí no mar alto da depravação. Só, com uma roupa leve por cima da pele e todos os maus instintos fustigados. De resto, a cidade inteira estava assim. É o momento em que, por trás das máscaras, as meninas confessam paixões aos rapazes. É um instante em que as ligações mais secretas transparecem, em que a virgindade é dúbia e todos nós a achamos inútil. A honra, uma caceteação. O bom senso, uma fadiga. Nesse momento, tudo é possível. Os maiores absurdos, os maiores crimes. Nesse momento, há um riso que galvaniza os sentidos e o beijo se desata naturalmente. Eu estava trepidante, com uma ânsia de acanalhar-me, quase mórbida. Nada de raparigas do galarim perfumadas e por demais conhecidas. Nada do contato familiar, mas o deboche anônimo, o deboche ritual de chegar, pegar, acabar, continuar. Era ignóbil. Felizmente, muita gente sofre do mesmo mal no carnaval. Então, aí, esse texto, né, que foi tirado de um livro chamado Dentro da Noite, publicado em 2022, ele traz aí um fragmento, né, que é um depoimento, é um texto que é narrado em primeira pessoa. Na terça, desliguei-me do grupo e caí no mar alto da depravação. Quer dizer, é um relato feito em primeira pessoa, essa pessoa está contando, pelo que eu entendi, uma experiência, um sentimento, uma maneira de pensar de alguém durante o carnaval. Eu acho que é isso que está dizendo esse texto. Olha na tela. A pergunta do Enem foi: no texto, o personagem vincula ao carnaval atitudes e reações coletivas, diante das quais ele expressa o quê? Então, vou fazer o seguinte, eu estou voltando aqui à primeira página, quero que você faça uma pausa para você ler de novo com calma. Pausa aí, vai lá, leia. Bom, se você pausou, se você leu, pause agora essa segunda e leia. Se você cumpriu, agora sim, tente resolver essa questão. Vai lá. Eu tenho dito a vocês, gente, que é importante, quando eu faço pause, que você pause a tela, que não adianta você simplesmente assistir ao comentário e me ver falando a respeito da questão. Você tem que se colocar no lugar. Quem fez o Enem? Ou, de repente, até você fez. Eu tenho tantos alunos que na sala de aula falam assim: o que vocês marcaram? Não sei. Você fez essa prova ano passado? Fiz. E como você não se lembra? Se você não se lembra o que você marcou, é sinal de que você chutou, vamos dizer assim. Então, vamos lá na tela e ver o que você marcou. Vamos lá. Então, no texto, você marcou a letra B de bola, você acertou. Vamos por partes. Consagração da alegria do povo. Na verdade, o carnaval é uma festa alegre. Mas quando eu falo em consagração, consagrar alguma coisa, vem até da palavra sagrado, é uma palavra que tem uma conotação positiva. Olha a letra B de bola. Atração e asco perante atitudes libertinas. Asco significa nojo. Então, observe que a letra A e a letra B trazem duas coisas que se opõem. Eu não consagro o que me dá asco. Se eu tenho nojo de alguma coisa, rejeição por alguma coisa, ainda que ele fale atração e asco, sabe aquela coisa meio ambígua, meio paradoxal? Você se sente atraído, mas ao mesmo tempo você tem aquele receio. Se você tiver um receio, ou pior, se você tiver asco, isso não é motivo de consagrar. Então, olhando pelo lado técnico,
Se a letra A tem alguma coisa que só exalta, mas a letra B tem alguma coisa que é motivo de não exaltar, se as duas se opõem, já teria que ser uma das duas. Olha o que diz a letra C. Tudo bem, ele fala que tem muitos foliões na rua. Olha o que diz a letra D. Eu não sei se ela quer confraternizar. Porque dentro do verbo confraternizar, eu tenho o radical de fraterno. Fraterno relativo a irmão. Então, eu não acho que a questão é de irmanar. Aliás, gente, a ideia de confraternizar é positiva, como a ideia de consagrar. Então, na tela você percebe que a ovelha negra é a letra B de bola. Porque a letra E, reconhecimento da festa como manifestação cultural, é semelhante à letra A, consagração da alegria do povo. Então, olha a questão técnica. A letra A fala que o carnaval consagra a alegria do povo. A letra E diz que o carnaval é reconhecidamente a festa, que é uma manifestação cultural. Então, A e E estão no mesmo patamar. Se duas coisas se endossam, se duas coisas são semelhantes, você não pode marcar nenhuma delas. Agora, voltando lá na tela. Se a letra B fala da palavra asco, que é nojo. Se a letra C, não, se a letra D fala confraternizar, que é positivo, o asco é negativo, a confraternização é positiva, a consagração da alegria é positiva, o reconhecimento da festa é positivo, a única que tem algo negativo, e portanto é a exceção, é a letra B de bola. Porque, olha só, no texto, eu estava trepidante, com uma ânsia de acanalhar-me, quase mórbida. Acanalhar-me da palavra canalha. O Lande é um canalha, eu estou falando mal do cara. Se eu quero me acanalhar, eu quero me tornar um canalha. É quase mórbido, um desejo quase doentio eu querer me tornar canalha. Olha lá, nada de raparigas de galardim perfumadas, por demais reconhecidas, nada do contato familiar, mas o deboche anônimo, o deboche ritual de chegar, pegar, acabar, continuar, era ignóbil. Quer dizer, ela tinha essa vontade, mas para isso aí, se era ignóbil, né? Quando se coloca essa situação, olha na tela. Lá no texto ele fala também, lá no meio, todos nós achamos, a virgindade é dúbia, todos nós achamos inútil, a honra, caceteação, uma chatice, o bom senso, uma fadiga. Nesse momento, tudo é possível. Os maiores absurdos, os maiores crimes. Então, quando se fala isso aí, existe essa intenção, nesse momento, de fazer parte da multidão e falar assim, está todo mundo aí deitando e rolando, eu também vou fazer isso. Por isso que ela fala, eu estava trepidante, eu estava numa ânsia de me acanalhar, mas, né, ignóbil. E ele termina dizendo assim, felizmente, olha aí na tela, muita gente sofre do mesmo mal do carnaval. Quer dizer, igual a ele que queria se acanalhar, de repente ele caiu na real, e se existe todo ao longo do texto, ele colocando que por trás das máscaras as moças se entregam aos rapazes, se as ligações mais secretas transparecem, se a pessoa acha que a virgindade é uma besteira, que ser honrado é muito chato, se ter bom senso é uma fadiga, então a pessoa está olhando os valores que não são valores. Então, as atitudes sexualizadas do carnaval, na letra B de bola, são as tais atitudes libertinas. Então, ao mesmo tempo que elas seduzem, que eu queria ter, ou que eu queria ser, né, libertino, ao mesmo tempo aquilo me enoja, porque aquilo representa uma quebra aos valores. Então, a resposta não é só por elas, são atitudes coletivas. Essa questão, em relação às que nós já apresentamos até aqui, talvez ela seja um pouco mais ou menos atingível para muitas pessoas. Bom, eu quero que você veja aí na tela, eu sempre pego logo em seguida um fragmento do texto, e eu peguei, olha, na terça-feira, desliguei-me do grupo. Eu destaquei esse me, que é um pronome que está ligado
ao verbo desligar, né? Lá na frente, nós achamos inútil. Tem esse a, que não é um artigo. Nós achamos ela inútil. E na penúltima linha, o beijo se desata. Né? Então, o se também é um pronome. E aí eu coloquei para vocês aí um detalhe, como eu digo a vocês sempre. Não vai cair questão de gramática no Enem. Mas você vai ter que escrever. Então, nós já demos aqui dica de regência, nós já demos aqui dica de pontuação. Hoje nós vamos colocar aqui uma dica do que a gente chama colocação pronominal. Ninguém vai te perguntar o que é próclise, o que é mesóclise e o que é ínclise. Mas eu quero que você observe lá na tela que na linha 1, na terça desliguei-me do grupo. Esse me está depois do verbo desligar, que é o que a gramática chama de ênclise. Lá na tela de novo, você está vendo que nós a achamos. O a está antes do achamos. E na penúltima linha, o beijo se destaca, o se está antes do destaca. Quando o pronome está antes, é o que a gente chama de próclise. Então, já que estamos pensando na competência 1, eu quero te dizer que na redação, use a próclise. Primeiro, porque a próclise é alguma coisa que aos nossos ouvidos soa sempre bem. Sempre. O brasileiro usa o pronome antes do verbo. O português usa o pronome depois do verbo, porque para eles o pronome não tem a força. Para nós brasileiros, embora o pronome se chame pronome átono, para o brasileiro ele é tônico. Eu pronuncio o SE como si. Eu pronuncio o ME como mi. Eu pronuncio o TE como ti. Ninguém fala eu te amo, eu amo-te. E a gente fala eu te amo. Eu me chamo. O português fala eu me chamo, ou chamo. A gente fala eu me chamo. Então, para nós, ele é forte. Então, se ele é forte, ele fica solto do verbo. Então, você vai usar a próclise. Ela vai estar correta a menos que o pronome inicie oração. Eu tenho certeza que vocês vão se lembrar de alguma aula de língua portuguesa em que o professor falou que a gente não pode começar a oração com o pronome oblíquo. Então, a próclise é correta sempre, desde que ele não inicie oração. Então, quando eu falo assim, nos falam diariamente que o país vai mal. Tudo bem. Para você falar isso aqui, não há problema algum. Mas eu não posso começar com um pronome antes do verbo, o período. Aí tem que ser falam-nos. Né? Então, por exemplo, o povo se organiza em grupos para parará, qualquer coisa. Observe que nessa frase, o povo se organiza em grupos, o se está antes do organiza, mas aqui está certo. Por que aqui está certo? Porque aqui o se não está começando a oração. Ele está correto. Por exemplo, a próclise é correta, mas você tem que observar que também o pronome não deve ficar depois de vírgula. Então, o pronome não deve ficar depois de vírgula. Então, por exemplo, né? A TV noticia fatos nos alarmando.
Você pode até achar que não está tão feio. A TV anuncia fatos nos alarmando. Só que é o seguinte, ó, esse nos está antes do verbo, mas ele está errado. Por quê? Porque tem uma vírgula aqui. Então tem que ser alarmando-nos e não nos alarmando. Então vamos lá na tela. Observe aí de novo, ó. Nós a achamos inútil. O a não é a primeira palavra do período e o a não está depois de vírgula. Então esse a está certo. Na penúltima linha, o beijo se desata. O se não é a primeira palavra da frase e não está depois de vírgula. E na linha 1, se você dissesse na terça, me desliguei, ok também. Porque ficaria antes do verbo, não ficaria depois de vírgula e não estaria começando o período. Então diga, me desliguei, a achamos e se desata. Para você que vai fazer o Enem, você não precisa saber quando é que a próclise é obrigatória, não precisa saber quando é que pode se admitir uma outra colocação, você vai escrever tudo com o pronome antes do verbo, desde que ele não comece a oração e desde que ele não esteja depois de vírgula. Se for para começar a oração e se for depois de vírgula, você usa a ênclise, aí você coloca o pronome depois. Mas caso contrário, use sempre a próclise. Combinado, meu amigo? Então eu quero que você saiba tudo isso aí e nós voltamos um outro momento para a gente continuar a fazer mais questões do Enem. Grande abraço, bons estudos e até lá.